Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brazilian Traders, canal criado exclusivamente para passar aquelas informações mais relevantes para os novos investidores na Bolsa de Valores, com foco no Day Trade e Swing Trade. No vídeo de hoje nós vamos trazer informações sobre desempenho, economia e política. O que basicamente economia e política podem afetar os gráficos de quem especialmente faz Day Trade ou Swing Trade aqui no mercado brasileiro. Uma coisa que deve ficar claro para os novos investidores, especialmente considerando a Bolsa brasileira, os ativos de mini contratos como dólar índice, os papéis e ações de empresas listadas na B3, é que alguns fatores econômicos e políticos eles afetam diretamente a intenção das pessoas de comprar e vender. Diante disso, como a base do gráfico ele desloca a partir da intenção das pessoas, ou seja, a partir daquele momento que as pessoas compram e vendem um ativo, um papel, se a notícia afetar determinado setor, vai existir uma tendência de haver um grande número de pessoas fazendo o mesmo movimento. Dessa forma, o gráfico vai deslocar no sentido em que as pessoas estão fazendo esse movimento. Portanto, existem dentro do mercado financeiro vários aspectos políticos e econômicos que afetam diretamente o gráfico. Então, baseado nisso, as pessoas que querem executar operações de day trade e também comprar ações no swing trade, devem sempre se atentar ao calendário econômico. Os grandes traders, os traders mais experientes, eles falam que ninguém deve operar por notícia, ou seja, você espera sair uma notícia importante para você correr no gráfico e começar a operar baseado na notícia. Porém, o trader iniciante ele deve estar atento que naquele horário vai sair uma notícia importante. E essa notícia importante, ela pode deslocar o gráfico a favor da sua operação, se ela estiver em aberto, ou contra. Então, exatamente por isso que é fundamental que todas as pessoas que façam operações na Bolsa de Valores estejam cientes do que vai ocorrer no mesmo dia. Quanto menos informada a pessoa estiver, ou seja, se a pessoa estiver desinformada, ela pode ter surpresas totalmente desagradáveis no momento da sua operação. Posso trazer para vocês aqui um exemplo ruim que aconteceu comigo no passado, onde eu mal conhecia esse aspecto da influência das notícias na Bolsa de Valores. Eu estava operando um certo dia, estava com uma operação em aberto, foi quando saiu uma notícia que impactou diretamente a ação das pessoas que estão comprando e vendendo ativos no mercado financeiro. Com isso, o gráfico deslocou para um lado muito forte, foi totalmente contra a minha operação e eu levei um loss, ou seja, eu levei uma perda significativa. Então, por isso mesmo que faz parte do diário de um trader, de um diário de uma pessoa que quer investir na Bolsa de Valores, conhecer tudo que está acontecendo em termos econômico e político no Brasil e também ao redor do mundo. Como vocês já sabem, por exemplo, a Bolsa Americana, ela impacta diretamente na Bolsa Brasileira. Então, esses são pontos fundamentais. E também, algumas vezes, quando essa notícia elas são fornecidas, quando saem relatórios ao mercado, pode ser que o gráfico que estava dentro de uma normalidade de tendência, ele reverta e fique totalmente volátil. Aumenta a dispersão dos preços em um espaço pequeno de tempo. Então você vai poder perceber que num gráfico de candle, se a volatilidade estiver alta, você vai perceber que os pavios são gigantescos. Às vezes o pavio é maior do que o corpo. Por quê? Porque o preço subiu, desceu, aí desceu mais, subiu de novo e fica dentro dessa volatilidade alta. Isso também é impactado pelas notícias. Dessa forma, nós vamos trazer aqui para vocês alguns exemplos de fatores que afetam a oscilação e a volatilidade do mercado brasileiro. Nesse caso, os gráficos aí de ativos e de papéis e ações das empresas. Por exemplo, notícia envolvendo o mercado financeiro, inflação, juros, taxas. Por exemplo, teve um tempo atrás aí que o Banco Central anunciou o aumento da taxa Selic. Foi incrível que nesse dia o mercado derreteu, que é um termo bem usado no mercado financeiro, né? Isso quer dizer que ele teve uma forte queda de 3,5%. Por quê? Porque essa taxa ela afeta diretamente o mercado financeiro nacional. E com isso os investidores ficam pessimistas para o mercado. Então existe uma tendência de queda da Ibovespa e nesse caso o mini índice caiu também. Como eu disse antes, as bolsas americanas, europeias e asiáticas também impactam aqui, especialmente a dos Estados Unidos, a bolsa americana. Essa aí, se lá tiver um desempenho ruim, a tendência é que no Brasil também seguir da mesma forma e ao contrário também, quando tem um desempenho bom, aqui também tende a ir na mesma direção. Porém, existem períodos que existe descolamento, ou seja, a bolsa americana vai para um lado e a brasileira vai para o outro, mas são exceções. Decisão ou proposta do governo nacional que pode impactar a economia, isso aí é importantíssimo. Por exemplo, se o governo brasileiro toma uma decisão que deixa o mercado inseguro, com certeza vai haver uma queda significativa. Já há um tempo atrás, teve um efeito ao contrário, que o ambiente, especialmente no Brasil, não estava bom, mas a partir de um ato de um governo, o mercado passou de pessimista para otimista e o gráfico teve uma explosão
para cima. Então isso aí afetou diretamente o deslocamento gráfico. Situação do país também, PIB, número de empregos gerados, isso também afeta diretamente a economia. Então acaba que essa informação também impacta no gráfico. Situação e saúde financeira de uma empresa, né? Se infelizmente uma empresa tivesse sido envolvida em algum escândalo, em alguma coisa que mostra que ela não está indo bem, com certeza a ação vai despencar. Então o investidor tem que ficar atento a isso. O que ajuda também a gente detectar esses possíveis deslocamentos, né, dessas variáveis que afetam o gráfico é a própria formação gráfica, porque o gráfico ele te dá algumas figuras interpretativas nas formações dos candles, dos rencos, que te fazem você ter uma noção para qual lado que o gráfico está indo. Isso também vai ser mais discutido detalhadamente em outro vídeo aqui desse canal. E também a projeção futura de uma economia, né? Se a economia tende a crescer, se o ano de 2022 for um ano que está com uma previsão otimista de crescimento, com certeza o número de investidores vai aumentar, vai deixar o mercado mais otimista e com isso as ações tendem a deslanchar, tendem a subir. Então, um ponto aqui é que todo cuidado dentro da bolsa de valores é pouco. Então, dessa forma, a maioria dos investidores, eles têm que estar munidos de informações do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, político, para que ele nunca seja pego de surpresa e que a análise em conjunto com a parte técnica e a tendência que está ocorrendo no momento do dia, ele consiga antecipar uma forma mais assertiva com o direcionamento do gráfico no futuro, porque é assim que as pessoas vão conseguir obter lucro no mercado financeiro. Quem consegue antecipar ou planejar um tipo de movimento, tem uma chance grande de lucrar. Isso é um ponto básico. Se as pessoas elas traçaram pontos importantes no gráfico, observaram que aquilo ali está sendo seguido e existe uma projeção para ir para aquele ponto, e ele entra numa operação com esse objetivo e a operação vai lá e vai diretamente aonde que ele imaginava que iria, ele vai concluir a operação com sucesso. Aqui alguns exemplos de algumas variáveis que afetaram o mercado pontualmente, especialmente em 2020 e 2021. Divulgação da inflação dos Estados Unidos. Teve um período aí que a inflação dos Estados Unidos estava alta e com certeza o índice americano caiu, as bolsas americanas caíram e a bolsa do Brasil também despencou. O número de desempregos no Brasil, como já foi dito antes, também acaba afetando. Ou seja, são mensagens que praticamente todo início de mês é divulgada aí no mercado. Então, por isso mesmo que essas informações acabam sacudindo os gráficos e a bolsa de valores, e isso faz as pessoas tomarem decisões de entrar ou sair em operações e com isso desloca o gráfico durante o dia que ocorrer esse tipo de noticiário. Aumento da taxação de impostos também teve um fator muito negativo, especialmente em 2021, ainda mais quando saiu a notícia que iria, por exemplo, ter imposto de renda sobre taxação de dividendos. Eu lembro que esse dia o gráfico caiu, foi mais de 3.000 pontos, o gráfico do mini índice, que é um valor considerável, um deslocamento de 3.000 pontos é considerável. Teve também a questão da pandemia, né? Infelizmente, lá em 2020, março de 2020, quando a pandemia começou a aparecer no Brasil muito forte, ali em março, o gráfico Ibovespa despencou, fazendo o mini índice também despencar. E também, quando se trata de assuntos de importação e exportação de produtos também podem afetar. Só um exemplo para vocês. A Argentina, num período aí, bloqueou a exportação de carne para o Brasil. Devido a isso, algumas empresas aqui do Brasil que utilizam as carnes argentinas tiveram suas ações em momentos de baixa no mercado brasileiro. Então, tudo isso tem que ficar muito atento para que o investidor ele consiga, de novo, estar com várias informações em mãos na hora da tomada de decisão. Aqui no gráfico nós vamos mostrar para vocês alguns aspectos importantes que influenciaram diretamente o desempenho aí do mini índice, por exemplo. Aqui nós estamos mostrando o gráfico diário, ou seja, cada candle desse aqui nesse gráfico corresponde a um dia. Mas, por exemplo, nós temos aqui algumas informações relevantes. No dia 25 de junho, foi esse maior candle aqui, nós tivemos 2.000 pontos de queda, 1,5% negativo. Isso aqui foi o dia que anunciaram a taxação de dividendos para imposto de renda. Então, por aí vocês verem como é que o mercado reagiu. Ou seja, saiu uma notícia no mercado financeiro nacional e essa notícia não deixou os investidores satisfeitos e teve uma queda significativa do índice Bovespa e do mini índice esse dia. Aqui também no início de julho nós tivemos duas quedas acentuadas. Uma foi de acordo com o número de desempregos no Brasil que tinham crescido consideravelmente. Então, com isso, a bolsa, desde o momento que ela abriu até o final do dia, foi em queda. No dia 2 de julho, vocês podem observar aqui que teve uma alta significativa, foram 2.400 pontos, alcançando em 1,86%. Esse dia aqui foi o dia que nós tivemos um anúncio muito favorável dos Estados Unidos, de payroll, que vocês vão também mais para frente saber detalhes sobre esse tipo de anúncio que é feito toda a primeira sexta-feira do mês. Então, o cenário americano estava muito otimista nesse dia, saíram resultados muito favoráveis e o que aconteceu com a bolsa americana? Ela disparou em alta e a brasileira também seguiu ela da mesma forma. No mês de novembro, nós tivemos um dos piores momentos de queda da bolsa brasileira. Teve esse dia aqui que caiu consideravelmente, 3.300 pontos, 3,7% de queda em novembro, porque aqui foi quando começaram a colocar
PEC dos precatórios em votação no Congresso. Isso aí, no início, causou um certo negativismo pelo mercado financeiro e, com isso, o gráfico despencou ao longo de todo o dia. E tivemos também, ao longo do mês de novembro, mais votações da PEC, então tivemos quedas aqui. Tivemos também momentos tensos em outubro, que era uma grande estatal chinesa, colocando todos os seus projetos sobre risco devido a uma dívida gigantesca. Então isso aí acabou impactando diretamente os negócios brasileiros, porque nós temos empresas que fornecem matéria-prima para essa grande estatal chinesa. Então acaba que isso também afeta de forma geral o mundo inteiro. Então a Bolsa Brasileira nesse período caiu bastante, se eu não estiver enganado foi aqui em outubro, que ela despencou aqui em 3, 4 dias, ela despencou 11 mil pontos. Em 4 pregões ela caiu 11 mil pontos. Tem tudo a ver com a estatal chinesa, o anúncio do problema lá da estatal chinesa. Dessa forma, vocês podem notar que as notícias, apesar delas não serem um ponto importante para o operador, para o investidor fazer as operações na Bolsa de Valores, mas ele sempre tem que estar ciente do que está acontecendo. Um outro aspecto importante também, como eu venho sempre trazendo para os internautas, para os novos investidores, é que a ferramenta que hoje as corretoras elas disponibilizam para as pessoas fazerem a operação, ela te dá aquelas notícias mais relevantes ao longo do dia. Então aqui nós temos, por exemplo, o calendário econômico, que você clica, escolhe aqui qual que é, por exemplo, o que vai acontecer na próxima semana, por exemplo, vou marcar aqui, e aqui aparece os principais eventos aí que vão acontecer na semana que vem. Então, por exemplo, 8h30 da manhã, antes mesmo do mercado abrir, vai ter o relatório Focus, do Banco Central do Brasil. Aqui o número de estrelas significa o impacto no mercado financeiro. Então, na terça-feira nós teremos, você vê que a maioria dos eventos aqui são americanos, tem casos com 2 estrelas, que isso pode ter um impacto, mas não é tão forte igual 3 estrelas. Esse caso aqui, ó, início de construção de casas, que é divulgado um relatório pelos Estados Unidos às 10h30 na quarta-feira, 3 estrelas, pode ter impacto significativo no deslocamento gráfico. Então, as plataformas hoje em dia, elas deixam as pessoas cientes daqueles principais eventos que vão acontecer. E isso faz parte da rotina do investidor, faz parte da rotina do trader, está por dentro de tudo que está acontecendo. Então, as próprias plataformas, elas facilitam a vida das pessoas, trazendo esse tipo de informação. Pessoal, era isso que a gente deveria apresentar nesse vídeo. Pontos importantes aqui, fazendo um resumo. O trader, além do conhecimento técnico, ou seja, análise gráfica, análise de indicadores, gatilhos, setups, ele tem que estar atento ao noticiário econômico e político, não só do Brasil, mas também de todo mundo. Porque as pessoas informadas, com certeza, elas vão poder estar cientes que aquela operação, que aqui o gráfico poderá deslocar para um lado ou para o outro, baseado na consequência que aquela notícia saiu no mercado. Então, toda atenção é muito bem-vinda. Fica aqui uma informação para todos os internautas refletirem. Estar conectado com os acontecimentos na busca das informações e o autoconhecimento poderá ser o seu diferencial, por exemplo, numa operação na Bolsa de Valores. Agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Fica aqui o meu muito obrigado, um abraço e até o próximo.